Olá, professores, tudo bem? Aqui quem está falando é o Bruno. Eu vou apresentar um pouco do trabalho aqui, a entrega da fase 2 do curso de desenvolvimento de IA. Nessa fase aqui, o entregável, ele se trata de um desafio que a gente está utilizando algoritmos genéticos, tá? Então, assim, como desafio, o que que a gente se propôs a fazer? Eu tenho um problema real na empresa que eu trabalho hoje, que basicamente uma vez por ano a gente reestrutura as squads, né? A gente reestrutura os times ágeis. E aí qual foi a proposta aqui? Existe um desafio onde a gente tem um projeto mega complexo e a gente quer elencar para esse time pessoas que tenham tido ali resultados 10 na última avaliação, para que a gente consiga colocar pessoas com melhores resultados para atender projetos de alta complexidade. Então, é como se fosse um time de alto desempenho. Óbvio que aqui é um caso hipotético, a gente sabe que não necessariamente colocar várias pessoas 10 aqui vai resolver um problema de alta complexidade, tá? Mas enfim, aqui como é que a gente está fazendo? A gente está usando o Pygame aqui como interface gráfica para ficar um pouco mais amigável, tá? Então, inicialmente tem alguns parâmetros aqui que é só de configuração de janela mesmo, qual que vai ser o tamanho aqui do que a janela vai apresentar. E aqui acho que começa a entrar em pontos importantes, tá? Nosso target team aqui, por exemplo, são as avaliações, então, que eu comentei, né? A gente está buscando aqui um time que seja composto por 3 devs back-end, 2 devs iOS, 2 devs Android, 2 QAs, um tech lead e um project lead. E a ideia é que a gente consiga trabalhar de duas formas, né? Primeiro, olhando o histórico, olhando os times que a gente já tem, e no segundo momento, fazendo as combinações genéticas para a gente conseguir atingir esse target de ter um time de alta performance, onde todos os membros ali sejam 10, e caso a gente não encontre, a aplicação vai dar uma sugestão de não temos pessoas com esse perfil, então contrate, tá? E aí, beleza, a gente seta aqui também o tamanho da população em 11, que é o número que a gente vai trabalhar, é o número que a gente tem aqui dentro dos membros, né? Então vai ser o número que a gente vai usar ali como referência para a população. Aí tem alguns métodos aqui que são para desenhar o gráfico, desenhar, imprimir alguns textos ali na tela, e aqui tem uma quebra ali onde a gente vai listar as pessoas de acordo com cada um dos perfis que eu citei anteriormente, tá? Então, inicialmente, para criar uma primeira população, a gente está usando aqui o método do getin, que basicamente ele vai ser um método que vai ler um arquivo JSON, que é essa base de dados aqui, e ele vai considerar os times que existem atualmente na empresa. Então, eu sou a empresa X, eu tenho 3 squads aqui, por exemplo. E dessas 3 squads, eu vou utilizar elas no primeiro momento para a gente criar a primeira população. Então, eu vou me basear num dado histórico e a partir desse dado histórico a gente vai seguindo aqui, aplicando as mutações, tá? Então, a gente carrega aqui a primeira mutação, a gente já vai criando aqui os vetores aqui de best fitness value e best teams, né? E aí aqui é só para a gente conseguir setar aqui, utilizar o Pygame, perdão, para a gente conseguir deixar ele executando ali, a gente ter um fator de parada, enfim. E aí aqui sim a gente começa a implementação do algoritmos genéticos, né? Então a gente pega a primeira geração, primeira contagem aqui de geração, aí a gente, com base naquela primeira população, a gente aplica aqui um algoritmo de ordenação aleatório, e a gente vem aplicando aqui algumas coisas, né? A gente calcula aqui o fitness da população, e a gente vem já atribuindo aqui o best in e já armazenando, dando um append aqui nos melhores resultados gerados, né? Tanto de fitness quanto de time gerado, time estruturado ali. E aí a gente começa a acompanhar aqui as novas populações, né? Então, com base nisso, enquanto nossa nova população for menor que a população existente ali, a nossa população inicial, a gente vai aqui criando os pais, né? E com base nos pais, a gente vai fazendo cruzamento genético aqui para gerar os filhos. Então, a gente gera os filhos, aplica aqui o fator de mutação, e com base no fator de mutação, a gente vai gerando aqui, vai estendendo aqui a nova população. E a gente vai repetindo isso enquanto o número da nova população for menor que o atual, e vai fazendo a combinação genética ali para poder buscar os resultados, né? Então o crossover aqui basicamente ele vai pegar uma parte de cada parent, gerar um child ali, um novo, misturando os genes do parent 1 com os genes do parent 2. Ok, a gente gera isso e aqui entra uma especificidade desse caso de uso, né? Como eu comentei no início, a gente quebra aqui uma quantidade de backends, iOS, Android, lá, ou seja, cada um dos genes que compõem o indivíduo, o time, cada um dos genes representa uma especialidade de desenvolvimento.
Então a gente quebra aqui o indivíduo nesses genes, e aqui tem um método aqui só para a gente poder limpar a tela para não ficar sobrepondo o texto um em cima do outro, né? Então, assim, pego esses genes, aí eu começo a desenhar aqui na tela, monto ali as gerações, né? De acordo com as gerações, a gente vai vendo num gráfico quantas gerações foi necessário para alcançar ali o nosso melhor resultado. E a gente começa a printar aqui na tela ali qual que é o resultado que a gente alcançou até o momento, qual foi a melhor solução até aquele momento e qual o target que a gente está buscando. E aí eu fiz uma quebrinha aqui só para a gente conseguir desenhar dos times do que eu estou buscando, se dentro dos times atuais, aquele primeiro JSON que eu montei, existe alguma pessoa que atende aquele requisito. O que isso significa? Beleza, eu estou procurando um dev back-end e meu target é que ele seja um 10. Dentro da minha listagem inicial, daquele meu JSON, eu tenho algum dev que seja um 10, porque daí eu poderia, para a formação do time, eu busco 10, eu venho na minha lista, eu vejo as pessoas que são 10, e aí eu já consigo mobilizar pessoas para montar aquele time. Caso eu não tenha ninguém, aí o algoritmo vai dar sugestão aqui para que a gente faça a contratação. Então, eu vou fazer uma execução aqui, só para poder mostrar um pouco do resultado e a gente conseguir acompanhar ali ele gerando aqui as informações, ó. Então aqui, ó, por exemplo, no primeiro momento aqui eu tenho o dev A, que ele é um 9 e ele atende o 9, ó. E aí, ou seja, conforme o meu algoritmo vai evoluindo, ele vai entendendo as minhas necessidades. Então aqui, por exemplo, tem um project lead, o cara é um 10, então já atende aqui a minha necessidade de ter um 10. Agora, por exemplo, para dev, ó, ele mudou um 6, um 7, então eu teria um dev back-end ali que eu poderia alocar. Aqui ele já entendeu que eu não tenho nenhum dev back-end que seja 10, 10 ou 8 no momento, né? Então, opa, agora surgiu um 9, ó, então eu consigo colocar alguém aqui que já exista. Os que não atendem, por exemplo, precisaria de 2.10, não tem, então ele fala, ó, contrate um novo back-end que seja alta performance, que seja performático. A mesma coisa que para o iOS, ele entende que eu tenho um que foi avaliado como um 10, então ele já me aloca aqui no time, e o segundo papel ele entende que eu não tenho, então eu deveria contratar. E aí isso aqui é com base no qual que seria a melhor combinação dos times que eu já tenho, mais a minha necessidade de por ter um time de alta performance, o que eu deveria fazer. Aqui, por exemplo, ele acabou de chegar num ponto onde minha melhor solução é de acordo com o meu target. Então ele demorou aqui praticamente 600 gerações para conseguir, quase 600 gerações para conseguir chegar no resultado. Então eu combinando os times que eu tenho não seria possível, e aí vai me gerando novos indivíduos, né, que é um novo time, para poder atender essa necessidade. E aí, com base na necessidade que eu tenho, eu verifico se das pessoas que eu já tenho alocado nos times, se elas conseguem ser realocadas para esse time de alta performance. Então, basicamente foi isso. Assim, a gente conseguiu fazer essa aplicação prática aqui do algoritmo. Isso é um problema real, assim, é um caso de uso real que eu tenho na empresa. Agora mesmo eu estou com um problema mega complexo lá que a gente precisa de um time de alta performance. Óbvio que, de novo, isso aqui não é o melhor parâmetro para a gente falar de alta performance de times, mas pode ser uma referência, né? Então eu consigo já, com base nisso daqui, já conseguir ter uma ideia de, poxa, qual que seria uh, uma quantidade de gerações necessárias para poder ter um time perfeito, né? Mas foi isso que a gente conseguiu, foi isso que a gente fez aqui no desafio. E obrigado pela oportunidade. Eu vou encerrar aqui a gravação e já fazer a disponibilização aqui do vídeo.